A verdadeira marca de Cristo é sua vida transformada. E como é importante que você entenda isso. Por mais que seja assim em muitos casos, seja possível identificar que alguém pertence a uma determinada igreja pela forma como a pessoa se veste, como ela se porta, pelos seus acessórios, nada disso diz respeito a essa marca de Cristo. Não é o paletó ou a gravata que você veste aos domingos, a saia ou a calça que você veste, se você tem o cabelo comprido, usa coque, ou tem um cabelo curtinho, se você tem uma tatuagem com versículo bíblico, ou até mesmo se você carrega um crucifixo no seu peito, nem mesmo se você carrega sua Bíblia impressa, o quão grande e pesada ela é. Esses acessórios podem servir de referência, podem servir de marco, e sim, muitas vezes somos visualmente indicados e percebidos e notados por esses aspectos visuais. Mas quando o texto bíblico nos fala sobre as marcas de Cristo, não é disso que ele está falando. Essas não são marcas de Cristo. A verdadeira marca, as verdadeiras marcas de Cristo, são notadas na transformação do seu coração. São destacadas, evidenciadas à medida em que você se mostra uma nova criação. É nesse ponto em que são percebidas essas marcas de Cristo. E esse é o ensino principal que eu quero destacar a partir da nossa leitura de hoje, finalizando a leitura da carta de Paulo aos Gálatas. Hoje a nossa leitura nos levou do capítulo 4 ao capítulo 6. E ontem nós vimos como Paulo alertava aos Gálatas sobre um risco que eles vinham correndo ao ceder, ao dar ouvidos a gente que vinha com umas ideias tortas de que eles deveriam ser circuncidados, de que a verdadeira marca da sua filiação ao Senhor, a sua ligação a Deus, estaria na circuncisão, tentando impor sobre os gentios, sobre esses gentios que haviam se convertido, de que eles deviam aderir aos costumes da lei, inclusive a circuncisão como uma marca dessa aliança com Deus. E Paulo então vai tratar nessa reta final, tem muita coisa importante aqui, então faça a leitura, nem de longe eu vou esgotar tudo que ele escreve nesse breve comentário, mas ele vai tratar sobre então do que se trata essa marca de Cristo. Se a marca verdadeira não é a circuncisão, que marca é essa? Qual é a verdadeira marca que nós, enquanto cristãos, devemos carregar e devemos mostrar a esse mundo? No capítulo 4, Paulo, ainda trabalhando sobre a questão dessa filiação em Deus, ele vai nos lembrar de uma questão, de que a nossa filiação no Senhor não se dá pelo sangue. Não é uma herança genética, não é da linhagem. Essa salvação não era restrita àqueles de descendência judia, aqueles que eram descendentes diretos de Abraão, mas é uma descendência que nós recebemos pela promessa. A promessa que o Senhor fez a Abraão. E é por crer nessa promessa que nós somos feitos filhos de Deus. Ele diz logo no verso 4, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher e sob a lei, assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E no verso 7 diz, agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Nós somos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus, dessa promessa feita a Abraão por meio da fé em Jesus. É Jesus que nos torna herdeiros e que nos torna filhos. Nós somos resgatados por Jesus e feitos então filhos adotivos de Deus. E isso é um destaque interessante da gente fazer, porque no senso comum as pessoas estão sempre dizendo, eu também sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. E se você está se referindo ao fato de que somos todos criados por Deus, ok. Mas é importante que você entenda e tenha clareza sobre isso, de que filho de Deus, no quesito herdeiro de Deus, salvo, as Escrituras nos deixam com muita clareza de que somente há salvação, somente é filho de Deus aquele que é resgatado por meio do sacrifício de Jesus. Somente a fé em Jesus e o sacrifício dele, o resgate de Jesus, que nos torna filhos de Deus. Portanto, não se engane. Todos aqueles que não estão em Jesus, que não conhecem Jesus, que não se entregaram a Jesus, que não receberam essa graça de Cristo, não são filhos de Deus, não são herdeiros dessa promessa de Deus. Mas Paulo então vai fazer esse alerta, olha, não é pelo sangue, não é pela herança genética, não é por ser parte de um determinado povo, mas somos resgatados e tornados filhos adotivos de Deus
em Jesus. Então por que vocês estão voltando atrás? Se vocês foram resgatados, se vocês foram alcançados por essa graça, por que vocês desejam voltar atrás e se tornarem escravos de novo, desses escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo, essa vida de religiosidade e de buscar a salvação através de atos, de meras demonstrações e evidências físicas de fé? Isso tudo é muito pequeno, por que vocês estão voltando atrás? E no capítulo 5 ele faz essa crítica, dizendo, olha, vocês estavam indo bem, vocês estavam correndo bem essa corrida. O que é que fez com que vocês voltassem? O que é que tem impedido vocês de seguir a verdade? Entendam de uma vez por todas, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Vocês foram libertos por Jesus para viver uma vida de liberdade. Não se coloquem sobre a escravidão da religiosidade, sobre uma escravidão da lei, achando que vão alcançar a justiça, porque a salvação vem pela fé. E vocês tinham entendido isso, vocês estão voltando atrás. Isso não quer dizer em momento algum que vocês vão então viver e vão tocar o louco, vão viver a vida adoidados, como satisfazendo a todos os desejos e impulsos do corpo e das vontades humanas, e vão satisfazer essas necessidades, esses impulsos da natureza humana de vocês. Não usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Não use essa liberdade para isso que ele vai dizer. Ame o próximo como a si mesmo, mas se vocês estão sempre se mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. E aqui Paulo faz um alerta interessante, ele vai nos dar um indício então de que havia problemas de relacionamentos entre eles, havia animosidade entre eles. Por mais que eles ostentassem essa marca da circuncisão e tivessem aí dizendo obedecer à lei, a evidência é de que eles não estavam em Cristo, eles viviam se mordendo, viviam se devorando uns aos outros, não estavam de fato demonstrando essa fé nas suas ações. Então não usem essa liberdade para dar vazão à natureza humana. Vamos fazer o seguinte então, deixe que o Espírito conduza a vida de vocês. É esse o convite que Paulo vai fazer. Essa é a verdadeira marca de Cristo na sua vida. É você deixar que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, conduza cada área da sua vida. E ele diz isso no verso 25, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Na área financeira, na área sexual, na área emocional, afetiva, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, que em todas as áreas da sua vida, o Espírito Santo seja o seu guia. Essa é a verdadeira marca de um cristão, essa é a verdadeira marca de Cristo na sua vida. Se por um lado existe uma natureza humana que nos impulsiona na direção daquilo que é errado, na direção do pecado, e você não deve dar vazão a essa sua natureza, não deve dar espaço para que ela te controle, nós devemos então nos deixar ser conduzidos pelo Espírito, esse Espírito que nos conduz à vida. E ele vai dizer, num trecho muito conhecido, ele vai falar sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Ele vai dizer, ó, se você se deixa conduzir pela sua natureza humana, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. E olha o que ele vai falar como essas marcas. Se nós temos as marcas de Cristo, aqui ele vai falar sobre a marca do pecado, a marca da carne, a marca da natureza humana. Quais são as marcas daquele que é conduzido pela sua natureza humana? Imoralidade sexual, impureza e sensualidade. Ele fala de 3 aspectos em relação a questões sexuais. Imoralidade sexual, impureza e sensualidade. Ele vai falar sobre outros aspectos relacionados à relação com Deus, a idolatria, né? Ele vai falar sobre a idolatria, a feitiçaria, a idolatria e a feitiçaria como marcas de afastamento da relação com Deus, colocar outras coisas, outras divindades no lugar do Senhor. E depois ele vai falar sobre outras marcas dessa natureza carnal no que diz respeito às nossas relações humanas. Ele fala sobre hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Essa é a marca da carne. É a marca daquele que é conduzido pelos seus impulsos humanos. A marca do Espírito, a marca de Cristo, o Espírito, o fruto que é produzido pelo Espírito na sua vida, esse fruto do Espírito que é o fruto, é um fruto que se manifesta em diversos aspectos, afinal de contas, o que ele vai dizer é que o Espírito tem que conduzir todas as áreas da sua vida, você não deve escolher uma única área para que ele conduza. Qual é esse fruto?
O fruto do Espírito, então, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são as marcas de Cristo manifestas na sua vida transformada. Você vive e se porta em amor, com alegria, em paz, paciência, é amável, é bondoso, serve ao Senhor com fidelidade, é manso, exerce o seu domínio próprio. São essas as marcas que o mundo, que as pessoas devem ver em você. São essas as marcas que vão evidenciar que você pertence ao Senhor, que você é de fato filho adotivo de Deus, resgatado pelo sacrifício de Jesus. Sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da vida, é o que ele vai dizer. É claro que a vida não será perfeita e não será sempre fácil. Ele vai dizer, se alguém eventualmente for vencido em algum pecado, alguém caiu, falhou, vocês que estão firmes no Espírito, ajudem esse irmão a que se levante, a que se erga, e ajudem ele a voltar para o caminho certo. Isso pode acontecer, vai acontecer. E cada um cuide para que não seja tentado. Ajude aqueles que eventualmente caíram, cuide para que você não seja tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros. Você não precisa ficar construindo a sua vida de espiritualidade, se comparando com outras pessoas. Cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. Cuide da sua jornada de fé diante do Senhor. Aqueles que estão recebendo, se você está recebendo o ensino da palavra, reparta com seus mestres todas as coisas boas. Ele vai falar sobre a necessidade de que esses Gálatas aprendessem a generosidade e fossem generosos, ofertando e contribuindo para o sustento da obra de Deus. Vocês têm recebido tanto, sejam também generosos e contribuam para essa obra. E ele diz, ele já concluindo o seu texto, ele vai dizer, olha, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ele conclui essa carta dizendo, gente, não dá para enganar o Senhor, não dá para investir e só estar atento à sua natureza humana, à sua vida carnal e querer colher frutos do Espírito. Se você investir suas forças e se deixar levar pela carne, você vai colher aqueles frutos. Mas se você não se cansar de fazer o bem, se você não desistir no meio da corrida, se você perseverar e persistir fazendo o bem, fazendo aquilo que é correto e buscar vivendo, agradando o Espírito, certamente você colherá a vida. E no momento certo, você terá uma colheita de bênçãos se você não desistir antes da hora. Por isso, voltem ao caminho do Senhor, voltem ao caminho da graça. É por isso que Paulo está escrevendo a esses irmãos. No verso 15, ele escreve assim, não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Ainda nesse texto, Paulo fala sobre essas marcas. Olha, esses caras estão se orgulhando tanto da circuncisão, vamos conversar de marca. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E aqui ele faz a menção às chicotadas, às provações, às ameaças, aos tantos episódios de apedrejamento que ele enfrentou, aos naufrágios. Ele trazia de verdade marcas corporais, físicas, da perseguição que ele enfrentou por amar a Cristo. Não são essas marcas físicas que evidenciam. Não importa se você foi circuncidado ou não. O que importa é que fomos transformados em nova criação. Que você possa trazer na sua vida essa marca. A marca de uma vida transformada. A marca da vida de alguém que não é guiado, que não é conduzido pelos seus impulsos naturais, pelas suas vontades humanas, mas alguém que é conduzido pelo Espírito, que demonstra na sua vida o fruto do Espírito em todas as áreas da sua vida. Essa é a melhor e a única relevante marca de Cristo que você pode e deve carregar. As outras coisas são acessórios, são negociáveis, podem ser variáveis, mas essa marca de Cristo autêntica, de vida transformada, essa todo cristão deve demonstrar. Se de fato somos de Cristo, devemos carregar essa marca nas nossas vidas. Que Deus abençoe você e que as pessoas consigam ver na sua vida essa marca de uma vida transformada
por Jesus. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela, clica na setinha aí, encaminha para um amigo, para um familiar e volta amanhã, porque amanhã a gente segue na leitura do texto. Agora nós vamos avançar para a leitura da carta de Paulo aos Efésios. A gente se encontra aqui amanhã. Boa leitura!